Eu também não considero zebra, tá, João? Para ser bem sincero, as equipes chegam com muitos méritos, até porque essa nova Champions League tem um formato com muitos jogos, e o sorteio de ambas as equipes não foram sorteios fáceis. Então, eles enfrentaram equipes duras, tiveram problemas aí para se classificar na primeira fase, principalmente o Paris Saint-Germain, que a gente não pode nem chamar fase mais, né? Que é um grupo só. Mas, enfim, batendo as equipes que bateram, passando cada fase de eliminação e chegando na final, a gente não pode considerar zebra, né? Chegaram com todos os méritos, com as qualidades que eles têm, cada um do seu estilo, e com certeza chegam qualificados para poder ganhar, enfim, e fazer um bom jogo. Esse é o primeiro ponto, João. São duas equipes muito bem treinadas. Na minha visão, a diferença, a Inter tem um sistema tático diferente já, né? Com três zagueiros, jogam com os dois laterais muito altos, apesar de terem uma função defensiva importante. É uma equipe que defende muito, tem essa tática defensiva muito importante. Eles usam muito essa velocidade de transição pelas laterais, né? Com os dois laterais que têm uma força física muito grande. E, obviamente, tem os jogadores de qualidade que sabem definir as jogadas. Enfim, é uma equipe que joga coletivamente um jogo mais defensivo, utilizando um pouco a transição na roubada de bola. E eu acho que o PSG tem uma construção coletiva diferente. É uma equipe, como caracteriza muito o Luiz Henrique, né? Que sai jogando com a bola, que tem uma construção coletiva muito, uma organização de construção muito grande. Tem jogadores de qualidade também, mas para mim esse ano o que caracteriza o PSG é um jogo de construção coletiva. Eles sabem ocupar os espaços do campo, jogam de uma maneira muito organizada e cada vez que perdem a bola eles têm uma a organização facilita também nessa pressão de roubada de bola, que é uma obsessão um pouco da escola Barcelona, Guardiola, Luiz Henrique, enfim. Então, assim, a grande qualidade do PSG, na minha opinião, é essa construção muito organizada das jogadas desde trás e com essa roubada de bola na perda. Eles têm uma roubada de bola muito rápida, muito forte, muito intensa. E a Inter um pouco nessa parte defensiva, que eles sabem defender coletivamente, usando muito bem as laterais na transição ofensiva. Eu acho que vem um pouco com o futebol moderno hoje, tá, João? Eu acho que hoje essa organização tática, o sacrifício de uma equipe inteira tá respeitando cada ideia que tem os treinadores. Isso hoje gera resultados muito bons numa competição assim larga, né? Então, enfim, mérito dos treinadores. Eu acho que isso é um mérito muito grande dos treinadores, das pessoas que construíram o elenco também, obviamente, mas esse trabalho é um trabalho de gerir os atletas, os egos, as pessoas, né, a vontade que todo mundo tem de jogar. A gente falou do Dembélé, é um jogador que na segunda, né, no jogo de volta em Paris, não entrou jogando, mas de maneira alguma tirando a capacidade de ajudar a equipe. Outros jogaram, outros tiveram a possibilidade de contribuir, e quando ele entrou foi decisivo também. Então, assim, é um, eles eu acho que estão significando um pouco o que o futebol hoje está de moderno, né? Esse jogo bem coletivo, seja na fase defensiva quanto ofensiva. Isso é uma coisa que também nós tínhamos na época, né, na Itália, essa é uma cultura de bastante tática defensiva, talvez hoje com menos nomes que tinha, né, na Inter de Milão na época que eu joguei, mas é muito parecido a relação das duas equipes, porque a cultura defensiva, a organização defensiva, ela é muito italiana e a gente treinava muito com o Mancini, depois o Mourinho chegou e eles acabaram tendo frutos, né, nesse segundo ano do Mourinho, com uma organização defensiva muito importante, né? Eu lembro que eu estava no Barcelona e eles ganharam da gente na semifinal com um jogo de um poder onde eles defendiam com maestria. E esse ano é igual. Esse ano eles exploram muito o Dumfries, que era na época que eu jogava o Maicon pela direita, né? Então, assim, tem uma característica muito, muito parecida, na minha opinião, porque já é uma cultura italiana.
E o PSG também, enfim, antecipando possivelmente a próxima, o PSG tem um jogo bem mais coletivo do que quando eu joguei. É um jogo mais coletivo, a gente era mais nas jogadas individuais, nos talentos, apesar da gente ter uma construção na posse de bola e querer criar ocasiões pela qualidade de elenco que a gente tinha. Hoje o jogo é muito mais coletivo, principalmente nessa fase defensiva. Eu acho que mostra o quanto forte um grupo pode chegar jogando coletivamente, né? Eu venho repetindo isso aqui porque é um futebol moderno e hoje não basta ter só talento em campo, basta você jogar com sacrifício, enfim, com uma organização tática, com sacrifício, com jogadores também de qualidade, mas a organização ela faz com que o time se sobressaia e os talentos vão sempre fazer as diferenças, né? Então, essa classificação contra o Barcelona deu com certeza confiança e mostrou que a Inter pode bater qualquer um, né? Como foi o Paris Saint-Germain contra o Liverpool, que muita gente duvidava, também eliminando o campeão inglês e mostrando que tem poder para poder bater qualquer equipe, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, deu um boost de confiança, e mostrou que eles podem dessa vez conquistar alguma coisa. E também repetindo, né, uma final que eles jogaram contra o Manchester City alguns anos atrás, que quase chegaram a ganhar, teoricamente com um elenco menos qualificado, num momento diferente do que o City, eles chegaram a quase ganhar o jogo. E obviamente que essa classificação contra o Barcelona deu confiança de que eles podem conquistar dessa vez. Né, nunca foi escondido esse desejo do Paris Saint-Germain, desde que o Qatar assumiu o clube, de ganhar a Champions League e estar no cenário mais alto assim do futebol europeu, né? Então nunca foi para a gente uma pressão explícita, de parte de ninguém, mas a gente sempre soube das ambições do clube e soubemos também na época que cada um foi contratado no seu tempo. é, a gente soube do desejo do clube de estar nesse patamar dos vencedores da Champions, né? O que sim atrapalhou é que tudo existe um processo e as pessoas achavam que com as primeiras contratações as coisas fossem dar certo já de cara e serem campeões. E não existe isso, né? Não é um segredo só você contratar jogadores, você tem que também ter um processo de organização de clube, de organização de elenco, de metodologia, enfim, depois com um clube mais estruturado e mais, enfim, estável, você conquistar resultados diferentes também. Então, eu acho que vem amadurecendo esse processo, vem passando por etapas importantes de decepções na Champions, de momentos duros, e que fizeram, né, o projeto um pouco diferente, porque o elenco é um pouco diferente esse ano, mais qualificado o suficiente para chegar nessa final tão sonhada e quem sabe dessa vez ganhar. Sem dúvida, assim, o processo ele passaram muitas pessoas com opiniões diferentes, com ideias diferentes. Eu acho que o elenco foi sendo formado aos poucos. Eu acho que só o Marquinhos e o Kimpembe que ficaram bastante tempo representando um pouco todas as gerações. Mas, sem dúvida, as ideias de cada pessoa elas mudam. E hoje, sim, o clube está bem mais estruturado, bem mais estável. Eles lançaram um centro de treinamento que é referência na Europa. Isso dá uma estabilidade muito grande também no trabalho da primeira equipe, da formação também. Então, enfim, foram processos naturais que acontecem com todos os clubes, e que fizeram deles hoje competitivos, né? Mesmo que não ganhe ou ganhe, hoje o PSG é uma realidade de ser competitivo com os grandes clubes da Europa. Isso é um grande êxito também. Não, na minha opinião, não, João. Não existe, não tem como falar de favoritismo num jogo como esse. Por tudo que eles passaram, pelas equipes que eles eliminaram, eu acho que, enfim, tem pessoas que gostam mais do estilo de jogo de um, outros que gostam mais do outro, mas as duas equipes demonstraram ser muito competitivas, serem muito fortes, um jogo onde é, cada detalhe faz a diferença e é impossível falar sobre favoritismo, né? Depende muito da preparação que eles vão ter nesses últimos dias, enfim, do estado emocional de cada atleta,
e do momento que tiver no dia, enfim, cada oportunidade que aproveitarem, vai decidir, como sempre nessas finais, são poucos detalhes que decidem e eu me recuso a falar de favoritismo porque as duas equipes chegaram com muitos méritos e cada um tem o seu poder ofensivo, o seu poder, né, as suas qualidades e os seus defeitos que têm que ser explorados também, mas é impossível da minha parte falar algum tipo de favoritismo para alguma equipe. Não, eu acho que a nível pessoal não existe nenhuma diferença de preparação. Quando você chega numa final dessa, você já demonstrou que passou por um processo de sacrifício durante o ano inteiro, né? Sacrifício, enfim, treinamentos, viagens, dores, cansaço, longe da família, grande parte do tempo. Mas eu acho que a grande diferença de preparação é você se adaptar àquilo que você tem na frente, o próximo adversário, né? Então, vai fazer a diferença quem preparar melhor, explorar os defeitos do adversário. Isso sim faz a diferença. A nível pessoal, cada jogador já entendeu nessa fase do ano e da temporada aqui na Europa que aquilo tudo que ele fez, que valeu a pena. Só falta um pouquinho continuar fazendo, não vai fazer, não vai atrapalhar nada, né? Então, assim, é mais coletivo mesmo na preparação da equipe com relação a enfrentar um adversário diferente. Ah, difícil falar, mas eu acho que uma bola parada, talvez o PSG pode sofrer alguns detalhes de bola parada com uma equipe que sabe explorar isso bem. Esse poder físico da Inter de Milão, esse impacto que eles estão acostumados no campeonato italiano é diferente do campeonato francês, então é uma coisa a ser explorada também. Nessa fase de construção, se a Inter aproveitar uma transição ofensiva, pode ser, né, com a saída do Hakimi, enfim, com a saída do Nuno, você pode ser pego em surpresa também numa transição ofensiva e no contra-ataque. Então, assim, e o Paris Saint-Germain, eu acho que a construção de jogadas que eles têm, a qualidade técnica, explorar esse um contra um, a diferença que eles têm com o Dembélé, com o Doué, enfim, com jogadores que têm condições de criar essa superioridade numérica no um contra um, construção de jogada através dos meio-campistas da Inter, do PSG, que estão num momento muito bom. Enfim, utilizar essa posse de bola que incomoda um pouco a Inter. Enfim, são muitos detalhes. Eu acho que difícil falar. Ah, difícil, viu, João? É muita emoção. Tem muitos amigos na época da Inter. Tenho pessoas que eu tenho um carinho enorme, famílias que me ajudaram muito no processo de mudança do Ajax para a Inter de Milão, que eu tenho um respeito e um reconhecimento muito grande. E a mesma coisa para o Paris Saint-Germain, onde eu passei muitos anos, fui jogador, fui coordenador técnico. Minha relação com o presidente, com o clube inteiro é uma relação fantástica. Talvez um pouco mais ligado ao Paris Saint-Germain a nível afetivo, mas torcer deixa. Eu torço para os amigos, com certeza, onde eu tenho de ambos lados e espero que seja um jogo bacana e vou ficar feliz e triste ao mesmo tempo, porque tem pessoas que ganham e perdem, faz parte da nossa rotina de jogador, mas é difícil falar onde o coração vai estar nesse momento. Vou estar lá no estádio, vai ser emocionante de qualquer maneira.